Glória a Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso 26. Gênesis 1, 26 diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou. Diga comigo, Deus os abençoou. E lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Amém? Semana passada nós falamos sobre a bênção do Senhor. E hoje eu quero falar algo para o meu e para o teu coração, que eu tenho certeza que se você guardar isso para a sua vida, vai fazer toda a diferença. Eu quero falar nessa noite sobre não corra atrás da bênção. Não corra atrás da bênção. A palavra nos mostra aqui em Gênesis capítulo 1, que eu e você, nós temos algo que é o original. É como se nós olhássemos para uma peça, é como se nós olhássemos de repente para um aparelho eletrônico, e nós olhássemos e disséssemos assim: esse aqui é original e esse aqui é fake, não é assim? Esse aqui é original e esse aqui não é. E de repente você olha e você diz: mas qual é a diferença de um e do outro? Se os dois são muito parecidos, os dois de repente, aparentemente é a mesma coisa. Aparentemente é, mas a originalidade faz toda a diferença. Quando você olha, por exemplo, um relógio, eu não sei se você gosta de relógio, mas durante algum tempo, eu gostava muito de usar relógios. E era interessante porque, talvez, para uma pessoa leiga, olhava aquele aparelho e era a mesma coisa. Para quem olha, de repente, um aparelho, um relógio e outro, diz: não, é o mesmo. Mas quem conhece sabe, é verdade ou não é? Quem conhece olha e fala: não, esse é da 25 de março. Quem lembra da 25 de março? Não, essa bolsa aí não é da Gucci não, essa bolsa aí não é assim? Porque eu olho e digo: não, apesar de ser parecido, não é original. Apesar de parecer ser a mesma coisa, mas não é. E o mais incrível é que aquilo que é original tem muito valor. Aquilo que é original, o valor excede em muito aquilo que é falsificado. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? E a palavra nos mostra aqui o momento em que o Senhor criou o homem, o momento em que o Senhor formou o homem, e na originalidade da criação do homem, o Senhor o abençoou. O Senhor criou o homem e a primeira coisa que Ele fez é: eu abençoo o homem. Ou seja, a ideia original do Senhor na minha vida e na sua vida é que nós, eu e você, já somos uma bênção. Nós já temos sobre nós a bênção do Senhor. É isso que o Senhor tem para nós como um plano original. E apesar de alguns pensarem que estão vivendo uma bênção, talvez não estão. Porque estão vivendo, correndo atrás de uma bênção, quando a verdade é que nós já somos abençoados. Levanta a sua mão e diga: eu já sou abençoado. Eu quero que você entenda que não existe desde a criação a ideia do homem, da mulher, viver sem ser uma bênção. A ideia original desde a criação é: todos nós somos abençoados. E quem nos abençoou? O próprio Deus. Quem liberou sobre nós a bênção? O próprio Deus. Por quê? Porque essa é a essência dele. Ele nunca vai nos permitir viver algo que seja fora da sua própria essência. O Senhor, Ele só pode nos dar, nos entregar aquilo que Ele é, aquilo que Ele tem. E a sua essência, a essência do Criador Ele é uma bênção, e por isso Ele nos abençoou. Agora é claro que nós entendemos essa história, e nós sabemos que existe um momento onde o homem pecou, onde o homem falhou, onde o homem desobedeceu,
onde o homem desonrou o Senhor. Mas o que é mais incrível é nós entendermos que o pecado do homem, o erro do homem, não mudou quem Deus é. O meu pecado e o seu pecado não muda o nosso Deus. A essência do nosso Deus continua sendo nos abençoar. O nosso pecado não muda quem o Senhor é. Malaquias 3:6 diz: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Ah, meu irmão, se o Senhor realmente mudasse o comportamento dele como nós mudamos, se o Senhor mudasse as direções, as decisões, o humor dele como nós mudamos e como as mulheres mudam, meu Deus do céu, a gente estaria perdido. Mas a Bíblia é clara em dizer: o Senhor não muda. O meu erro, o seu erro, o meu pecado, o seu pecado não muda a essência do nosso Deus. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aquele que nós servimos é o mesmo que fez milagres no passado, é o mesmo que está fazendo ainda hoje, e é o mesmo que continuará fazendo amanhã. O Deus que nós servimos é aquele que salvou os nossos pais, tem nos salvado, mas também tem feito milagres na vida dos nossos filhos, e salvará os nossos filhos também. É o mesmo, Ele não muda. Deus não mudou e a vontade dele também não mudou. Você precisa entender isso, pelo amor de Deus. Deus não mudou e a vontade dele em nos abençoar também não mudou. Ele continua com a mesma essência. E é por isso que em Gênesis 12 diz: eu te abençoarei e farei de ti uma bênção. É incrível porque o Senhor está dizendo: eu não apenas vou te abençoar, mas eu vou fazer de você um abençoador. Eu não apenas vou abençoar você, mas eu vou fazer com que você seja uma bênção na vida de outras pessoas. Eu não apenas vou dar a você uma bênção, mas eu farei que através de você outras pessoas também sejam abençoadas. Mas a bênção não é aquilo que eu recebo. A bênção é a pessoa que eu me torno. Você é uma bênção. Pastor, mas você já falou tudo isso na semana passada. Pois é, mas eu estou repetindo tudo de novo, porque você precisa saber que você é uma bênção. Você não vai ter uma bênção, você não vai conquistar uma bênção, você não vai atrás de uma bênção, você é uma bênção, você é a própria bênção. Mas pastor, por que você está repetindo isso? Porque durante muito tempo você ouviu, por muito tempo repetiram nos seus ouvidos dizendo: você é um maldito, você é um burro, você é isso, você é um inconsequente, você é incapaz, você não vai conseguir. E todas essas palavras foram entrando no teu coração e foram fazendo você acreditar nisso, dizendo: é verdade, eu não consigo, é verdade, eu não sou capaz, é verdade, eu não tenho, é verdade, foi maldito aquele momento que eu nasci, é verdade, maldito foi a relação do meu pai e da minha mãe. Mas eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor já te abençoou, e todo nível de maldição já está destruído pelo poder da bênção do Senhor na sua vida. Mas você precisa repetir isso? Preciso, porque repetiram para você a vida inteira que você não iria conseguir. Mas você precisa continuar dizendo isso? Preciso, porque a vida inteira disseram para você que você não era capaz, e você acreditou, quando a verdade é que o plano original do Senhor para a sua vida é: você é uma bênção. Agora você precisa entender qual é o propósito de ser abençoado. Existe um propósito, existe um porquê de ser abençoado, existe um propósito de ser abençoado. A Bíblia diz que o Senhor abençoou um homem chamado Jó. Jó era um homem abençoado, abençoado a tal ponto que o próprio inimigo se aproxima de Deus e diz: mas é óbvio que ele não te abandona, é claro que ele não te nega, o Senhor dá tudo para ele, é claro que ele nunca vai te negar, ele é abençoado. O próprio inimigo reconhece a bênção que estava sobre Jó. Ele diz: é óbvio, deixa eu tocar nele, deixa eu tirar tudo que ele tem, deixa eu arrancar tudo que ele tem, e você vai ver se ele não vai te negar. É incrível porque Deus olha para o inimigo e diz assim: então vai lá, pode tirar tudo. E você já deve conhecer essa história, se você não conhece, leia depois. Ele começa a dizer que tirou a saúde, tirou os filhos,
tirou os bens, tirou as conquistas, tirou as realizações, tirou o dinheiro, tirou tudo. E quando tudo acaba, o inimigo estava lá esperando, na expectativa, olhando, dizendo: agora Jó vai te negar. E de repente, a reação daquele homem foi de um homem abençoado. A reação daquele homem foi olhar e dizer: não, a minha bênção não está no que eu tenho, a minha bênção não está no que eu conquistei, a minha bênção não está nas minhas posses. Não é porque eu tenho dinheiro que eu sou abençoado, não é porque eu tenho saúde que eu sou abençoado, não é porque eu tenho uma família que eu sou abençoado, não é pelo que eu tenho, é por quem eu sou uma bênção, eu sou abençoado, eu já tenho sobre mim a bênção do Senhor, e ainda que eu não tenha coisa nenhuma, a bênção do Senhor está sobre mim. Eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Os amigos de Jó vieram e começaram a dizer: ei, você precisa fazer alguma coisa, nega esse Deus de uma vez por todas, abandona logo esse Deus. Mas a Bíblia faz questão de dizer em Jó 42, verso 10, diz assim: depois que Jó orou por seus amigos, diga comigo, depois, diga mais forte, depois, diga mais uma vez, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Se é para Jesus, pode aplaudir de verdade. Pastor, eu não estou entendendo, o que você está querendo dizer com isso? É simples. Jó ainda não tinha nada. Aos olhos de muitos, Jó ainda não tinha nada, mas ele tinha tudo. Não, você não entendeu. Aos olhos dos seus amigos, Jó ainda não tinha saúde. Aos olhos dos seus amigos, Jó ainda não tinha sua família restaurada. Aos olhos dos seus amigos, Jó ainda não tinha bens e prosperidade. Aos olhos dos seus amigos, ele não tinha nada. Mas para Jó, ele tinha tudo o que ele precisava. Ele olhava e dizia assim: não, eu não preciso de coisas, eu preciso da bênção do Senhor sobre mim. E agora eu quero que você entenda o propósito de você ser abençoado. O propósito na vida de Jó foi, depois que ele orou, ele estava perdido, ele estava enfermo, a família ainda não tinha sido restaurada, ele ainda estava na miséria. Ele podia olhar e dizer assim: peraí, eu vou ficar orando pelos meus amigos, eu é que preciso de oração. Não, pastor, eu vou ficar servindo na igreja, eu é que preciso ser servido. Não, eu vou ser voluntário aqui, eu é que preciso. Não, eu vou clamar pela vida, não, eu é que estou precisando. Não, eu vou liderar um GC. Não, que isso, eu é que preciso ser liderado. Não, eu vou ministrar a palavra para alguém, eu é que preciso receber. Eu vou orar por alguém, pelo amor de Deus, eu é que preciso de oração. Eu vou buscar Deus pela... Não, eu é que estou precisando. Jó poderia olhar e dizer isso, mas a Bíblia faz questão de dizer: enquanto Jó estava sem família, enquanto Jó estava sem bens, enquanto Jó estava sem saúde, ainda assim ele orou pelos seus amigos. E naquele momento em que ele ora pelos seus amigos, depois o Senhor o prosperou em dobro de tudo aquilo que ele havia perdido antes. O que eu quero que você entenda nessa noite, você que está na sua casa, eu quero que você guarde isso no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Talvez hoje você esteja vivendo uma realidade onde você diz: mas eu é que preciso de oração, eu é que preciso de ajuda, eu é que estou precisando. Eu quero que você guarde isso em nome de Jesus. Você já tem tudo o que você precisa, você já tem a bênção do Senhor sobre a sua vida. E enquanto você fizer por alguém, enquanto você orar por alguém, o próprio Senhor vai cuidar de você e da sua casa. O próprio Senhor vai te abençoar e te prosperar. O próprio Deus é quem vai agir em seu favor, se você crê de verdade. Então aplauda Ele, por favor. Ei, não espere ter alguma coisa para fazer. Não espere ter para fazer. Faça crendo que você já tem tudo que você precisa. É incrível porque o Evangelho ele nos dá a condição de dar ao outro, mesmo que eu ainda não tenha recebido. O Evangelho me dá a condição de fazer por alguém, mesmo que eu ainda não tenha. Já parou para pensar que loucura é essa? É você olhar e dizer: apesar de eu não ter tido um pai, eu posso ser pai na vida de alguém. Apesar de eu não ter tido um pai presente, apesar de eu não ter tido um pai que foi um exemplo, uma referência na minha vida, eu posso ser isso na vida de alguém. É o que o Evangelho pode fazer por nós. Porque não é sobre o que eu tenho, mas é sobre quem eu sou.
Você está me entendendo isso? Por favor. Deus, Ele quer abençoar a pessoa que está do teu lado. Então olha para a pessoa do teu lado e fala para ela assim: eu deu sorte, hein? Você sentou do lado da pessoa certa. Você que está na sua casa, fala isso para alguém que está perto de você aí. Gênesis 39, verso 5, diz assim: desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio. Por causa de quem? De José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Olha que coisa maravilhosa. Quando a bênção do Senhor está sobre a nossa vida, até o ímpio é abençoado. Quando a bênção do Senhor está sobre a nossa vida, até quem está do nosso lado e que talvez a gente olhe e diga: nossa, mas essa pessoa, essa não merecia ser abençoada não. Mas porque ela está do seu lado, ela vai ser abençoada também. Porque ela está do seu lado, tudo aquilo que você fizer vai prosperar. Talvez você esteja numa empresa e dizendo: olha, o meu patrão é um carrasco, o meu patrão não vale nada. Mas ô empresa abençoada, sabe por quê? Porque você está nessa empresa, porque você trabalha nesse lugar. Talvez você olhe e diga assim: meu Deus do céu, a minha sociedade, esse meu sócio é só um milagre. Mas o cara que é abençoado, sabe por quê? Porque a bênção está sobre a sua vida, e porque a bênção do Senhor está sobre você, todos os que estão à sua volta também serão abençoados. A bênção estava sobre José, mas essa bênção fez com que Potifar, um ímpio, tivesse tudo abençoado. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor abençoou um ímpio através da vida de José. Mas eu quero que você entenda que não é sobre correr atrás da bênção. A ordem espiritual não é corra atrás da bênção. A ordem espiritual em Deuteronômio capítulo 28, verso 10 é: e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Não, você não entendeu. A ordem do Senhor, a ordem no reino do Espírito não é: ei, vai atrás da bênção, corre atrás da bênção. Ei, nossa, eu fiquei sabendo que naquela igreja tem uma campanha maravilhosa, eu vou lá fazer essa campanha, eu vou correr atrás dessa bênção. Nossa, eu fiquei sabendo que se eu for, meu Deus, se eu fizer isso, ai meu Deus, eu fiquei sabendo. Não, meu irmão, em nome de Jesus, entende isso, pelo amor de Deus. Deuteronômio nos mostra a revelação dizendo: ei, a bênção do Senhor é que vai correr atrás de você, a bênção do Senhor é que vai te alcançar. Sabe o que isso significa? A bênção vai te alcançar, é como se você estivesse correndo numa velocidade, seja ela qual for, e à medida que você corre, a bênção vai correndo atrás de você também. À medida que você vai andando, à medida que você vai dando passos de fé, a bênção vai acompanhando você por onde quer que você andar. Sabe o que isso significa? Significa que seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer lugar desse mundo, a bênção não está sobre o lugar, a bênção está em você, porque você é uma bênção. Se você crê, aplauda o Senhor Jesus. A bênção correrá e te alcançará. As bênçãos dos céus, elas são recebidas e não conquistadas. Eu recebo a bênção, eu não conquisto a bênção. Porque conquista fala de merecimento. Não, eu fiz por merecer, é por isso que eu sou abençoado. Não. A bênção não fala de conquista. A bênção fala de receber. Pede-me e te darei. Simples assim. Pede-me o que você quiser e eu vou te dar. Você não precisa fazer por merecer. Você não precisa conquistar alguma coisa. Meu irmão, em nome de Jesus, guarda isso no teu coração. Se você buscar a Deus por aquilo que Ele faz, se você buscar a Deus por aquilo que Ele faz, você nunca vai desfrutar de quem Ele é. Mas se você buscar quem Ele é, você vai poder desfrutar o que Ele faz. Enquanto você busca o que Ele faz, você pode até ter, por misericórdia e graça, o favor do Senhor, mas você nunca vai desfrutar de quem Ele é. Mas à medida que você começa a buscar quem Ele é, você então passa a ter o direito a desfrutar o que Ele faz. Vocês estão me entendendo? Não corra atrás da bênção.
não corra atrás da bênção. Olha, eu fiquei sabendo de uma campanha forte no culto fé toda terça-feira. Glória a Deus, é forte mesmo. Mas não precisa não. A bênção já está sobre você. Pastor, está totalmente diferente de tudo que eu já ouvi. Porque a verdade é que o Senhor já te abençoou. O plano original, Deus o abençoou. Busque o Deus da bênção. Não é buscar a bênção de Deus, é buscar o Deus da bênção. Quando nós atraímos a presença de Deus, quando nós atraímos a presença dEle, ela sempre virá com bênção. Obed-edom, um homem que tinha tudo para não ser nada. A Bíblia diz que um dia o rei Davi pegou uma arca. A arca representava a presença de Deus, a arca representava a glória de Deus, a arca representava o próprio Deus na terra. E um dia Davi, ele começa a caminhar, e você pode ler essa história na palavra em 2 Samuel. A Bíblia diz que Davi começa a caminhar e carregar aquela arca de forma indevida, e por isso aconteceram algumas coisas, e dentre elas algumas pessoas foram mortas. E Davi, no meio de toda aquela festa, no meio daquele momento, ele diz: opa, para tudo. A gente precisa colocar essa arca em algum lugar, senão mais gente vai morrer. E de repente eles olham e vê uma casa, a casa de Obed-edom. O que é mais interessante é que Obed-edom, ele não era, pelo menos acredita-se, que ele não era um judeu. Ele morava numa cidade, a cidade de Gate. Que cidade é essa? A mesma cidade de Golias. Golias, aquele que lutou contra Davi. Ou seja, provavelmente Obed-edom era também um filisteu. Provavelmente Obed-edom não servia a Deus. Tem alguém já me entendendo aí? Provavelmente Obed-edom era um improvável. Provavelmente Obed-edom era a última casa que eu e você colocaríamos algo que representasse a presença de Deus. Nós levaríamos para a igreja, nós levaríamos para o altar, nós levaríamos para a casa de um pastor, nós levaríamos para qualquer lugar. Mas a Bíblia faz questão de dizer que Davi olha e diz: e aí, onde a gente vai colocar essa arca que representa a presença de Deus? Aonde? Bom, tem uma casa ali, a casa de Obed-edom, então vai lá, vamos colocar lá mesmo. Entraram naquela casa, colocaram a arca. E a Bíblia diz que Obed-edom simplesmente recebe. Ele diz: olha, eu nem sei o que significa, porque eu não sirvo esse Deus, eu não sirvo a religião de vocês, eu nem sei o que é isso, mas pode coloca ela aí dentro. E 2 Samuel capítulo 6, verso 11 e 12 diz assim: a arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. Por quanto tempo? 3 meses. Se a banda já quiser ir subindo, eu já vou encerrar. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. Presta atenção. E o Senhor o abençoou, e a toda sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom, e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Preste atenção nisso. Obed-edom era o cara mais improvável para receber a presença de Deus dentro da sua casa. Obed-edom era da família da cidade de Gate, provavelmente um filisteu, muito provavelmente não servia a Deus, provavelmente ele nem conhecia quem era o verdadeiro Deus, o Deus de Davi, o Deus que aquela arca representava, muito provavelmente. Mas a Bíblia diz que sem merecimento nenhum, e é isso que eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Deus escolheu exatamente aquele que parecia ser improvável. Deus olhou exatamente para aquele que ele olha e diz assim: ei, é esse mesmo que eu quero, é esse que parece não merecer, é esse mesmo que eu escolho. Eu quero entrar na casa dele, eu quero fazer a morada na casa dele. E a Bíblia diz que colocaram a arca dentro da casa de Obed-edom, e 3 meses depois, quanto tempo?
3 meses depois, eu não sei se você está entendendo isso, que daqui até o final do ano ainda tem 3 meses, daqui até o final do ano ainda tem muito tempo. Talvez você esteja olhando e dizendo, 2020 já acabou. Talvez você esteja olhando e dizendo, 2020 já não dá mais para acontecer nada. Talvez você esteja olhando e dizendo, tudo que podia acontecer em 2020 já aconteceu. Acaba logo 2020, chega logo 2021. Eu quero que você guarde isso no teu coração. Se você crê, eu não sei, mas a Bíblia diz que em 3 meses, tudo na vida daquele homem foi transformado. Tudo na vida daquele homem foi transformado. Sabe por quê? Não porque ele merecia, não porque ele fez algo por merecer, mas porque simplesmente ele creu e recebeu a presença de Deus dentro da sua casa. Ele olhou e disse, quer colocar? Pode colocar. E a palavra do Senhor diz que de repente, 3 meses depois, alguém chega para o rei Davi e diz, rei, sabe aquela casa que a gente colocou a arca? Davi olha e diz, eu sei sim, claro. Lá em Obed-edom, ele diz, eles estão sendo tão abençoados, eles estão sendo tão prósperos, tudo o que eles estão fazendo está prosperando, tudo o que ele está fazendo, rei, eu não sei o que aconteceu, mas depois que a gente colocou aquela arca lá, a vida dele foi transformada, os filhos dele foram salvos, a família dele foi liberta, o casamento dele foi restaurado. Eu não sei o que aconteceu, mas depois que a presença de Deus entrou naquele lar, tudo foi transformado. E talvez Davi, eu não sei, mas eu acho que Davi deve ter olhado e dito, não é possível, eu preciso trazer essa arca de volta, a presença de Deus de volta, porque eu quero essa mesma bênção na minha casa também, eu quero essa mesma bênção na minha família também, eu quero viver essa realidade também. Talvez, para alguns, Obed-edom era o improvável, para alguns, Obed-edom seria o último a ser abençoado, mas é exatamente esses que o Senhor escolhe, é exatamente esses que o Senhor olha e diz, eu quero entrar na sua casa, eu quero entrar no seu casamento, eu quero entrar na sua família, eu, o Senhor Todo-Poderoso, quero transformar a sua história. Mas em quanto tempo eu não sei, mas a vida daquele homem foi transformada em apenas 3 meses, e eu quero declarar sobre a sua vida, que daqui até o final desse ano, tudo na sua vida será transformado pelo poder da presença de Deus. A bênção do Senhor já está sobre você. Se você crê, levante as suas mãos e glorifica.